Bom dia. Vamos levar nossos pensamentos a Deus. Vamos orar, vamos agradecer Ele por Ele ter permitido mais um dia de vida para nós, por ter trazido nós até aqui, e que Ele abençoe hoje no estudo de Marcos, Evangelho de Marcos. Nós vamos continuar a partir do versículo 30, ao que nós fomos até domingo passado, né? E se Deus permitir, nós estudaremos ele. Ele quer nos dar um bom culto, um louvor, que possamos. Oremos. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais este momento que tu nos está concedendo agora. Sabemos que isso é da tua vontade, que tu já ordenaste, já deixou escrito para nós não abandonar a nossa congregação. E tu já deixou isso para nós e dê força para nós praticarmos isso, que nós não venhamos abandonar a tua congregação, a tua igreja. Senhor Deus, abençoa os hinos que vamos cantar. Eu estudo a tua palavra, me guia o meu pensamento, me ajude desde o momento quando estou preparando os estudos através do teu Santo Espírito, que vem nos ensinando, principalmente a mim. Pedimos em favor de cada um que está aqui presente, a família nossa, neste momento, e que possamos, Pai, gozar na alegria, com a alegria de te servir. Por Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Para onde for
Então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 30, a parábola do grão de mostarda. Então vamos ler. E dizia: a que
assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo dela, da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Então Jesus falando em parábola. Note bem no versículo 30, ele disse, ele dizia assim, né? A que assemelharemos? O que vamos comparar o reino de Deus? Vamos comparar o reino de Deus o quê? O que nós usamos aqui neste mundo em prática, falando de parábola, que vamos fazer que parece o reino de Deus, assemelhar-se ao reino de Deus. Ou ele fala, ou qualquer parábola, ou representaremos, não tem parábola. Então Jesus aqui, ele alerta, porque nós vemos no versículo 31, é como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, fala no 32. E faz-se a maior de todas as hortaliças. Então Jesus ele está proclamando, ou alertando, falando que o semeador do reino dele, aqui neste mundo, ele semeia a semente do Evangelho. O Evangelho é uma semente, a semente da palavra de Deus. Ele vai semear na terra, no coração do homem. Mas ele fala que Satanás, ele procura atrapalhar, ou corromper, adulterar a palavra de Deus. O semeador verdadeiro de Jesus, ele semeia a semente verdadeira. Uma semente que ela cai no coração, ela vai nascer, produzir fruto. Mas só que Satanás, ele vai procurar corromper a palavra que foi semeada, a palavra de Deus. Então Jesus aqui ele procura uma nova forma de ilustrar o reino de Deus. Primeiro, preparando o terreno para a parábola do grão de mostarda. Então, primeiro nós temos que preparar o terreno, o coração da pessoa, do homem. A gente primeiro tem que ter uma boa amizade, se puder. Quando não conhece, não tem amizade, você prepara antes. Pergunta, posso? Eu tenho esse costume, pessoa que eu nunca preguei como esses dias, foi um novato para mim, chama José. Ele vai ouvir, agora ele tem o Facebook meu. José Roberto Rossato. Eu lembro que quando ele nasceu, foi 9 meses, o pai dele foi para Jundiaí. Ele está aí aqui agora em Ubirajara. Primeiro sentamos na área, ele com a mulher, a esposa, conversando, e eu fico só no pensamento, como que eu vou entrar no Evangelho? E a gente vai conversando, vai perguntando da família, porque nós conhecemos o pai dele,
A mãe dele. Então e eu conversando, mas pensando de semear a palavra. Muito. Depois vamos ver minha casa, vamos ver. E conversando com ele e tal, de tudo, você não imagina. Quando chegou na sala do meio, cozinha, eu não sei, falei, vamos embora, já é tarde, tinha passado a casa do Xará lá no Bastião, né? Preparei também, preguei lá para eles também, na mesa, sentado, eu do lado dele jantando. Aí falei para ele, José, Roberto, posso pregar um pouco lá da Bíblia para você aqui? Sim, pode. Ele estava sem camisa, eu fiquei admirado nisso. Falei, espera um pouquinho, eu vou pôr a camisa. Mas por quê? Não, falta de respeito. Você vai falar da palavra de Deus ou sem camisa? Então ele veio, foi lá no quarto, tocou e veio, pode falar. Aí eu comecei a pregar para ele e a mulher, pega o celular, né, com a Bíblia no celular. Convidei para vir na igreja e vou ver se hoje convido ele de novo. Bom, se Deus permitir, né? Mas já pegou amizade. Passou depois no outro dia, viu a mulher limpando aquilo, já gritou com ela como coisa. Pense bem. Então quer dizer que preparando o terreno, não é chegar supetão que é difícil a pessoa aceitar. Ninguém quer ouvir na marra. Aquela confiança prega, né? Então Jesus preparando o terreno aqui, né? Aprendemos com Jesus. Jesus ensinando os discípulos ao início da igreja primitiva. Se seguir o ensinamento de Jesus, aquela que seguir é a igreja dele, que é o corpo dele. Então, Jesus aqui está enfatizando a dificuldade, não para ele, a dificuldade que os discípulos iam ter, e nós temos, de expressar a grandeza do reino de Deus, do ministério do reino de Deus. Tem dificuldade, você tem que falar com amor, tem que falar corretamente, deixar o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações, para depois vamos semear. Porque isso falando em termos humanos. Jesus era homem, mas não era como nós. Ele tomou a nossa natureza como um corpo humano, mas o pecado nosso ele não herdou. Ele só levou na cruz, mas ele não cometeu o pecado. Quer dizer que ele deu a vida dele. Ele entregou a vida dele para pagar os nossos pecados. E no versículo 31 ele fala, é como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, ele falou, é a menor de todas as sementes que há na terra. Então nós não precisamos preocupar de que pegar uma semente grande, eu vou falar bastante para a pessoa. A semente é pequena, uma pequena que atingir. Não se preocupar de falar bonito, fazer aquela ilustração. Fala do amor de Jesus. Fala que Jesus morreu na cruz. Que Jesus ama, morreu por amor. Então ele fala aqui. A parábola do semeador, ou semeadores, quando é bastante. Anteriormente, neste capítulo, revela o sucesso da semente. A semente, se ela entrar, ela tem sucesso, que ela vai nascer, ela vai criar raiz e vai dar fruto. Mas depende das condições do solo, que nem aqui, está fazendo comparação, do solo. O solo é fértil? Preparou bem o solo? Então, tudo isso depende das condições do solo. Como que você preparou o coração da pessoa? Como eu preparei, não falo isso, que eu sou melhor, que eu sou bom. Não. Sou apenas um pregador, pastor da igreja, me apresentei para ele também.
Expliquei tudo para ele, para esse homem. E ficou com as portas abertas, aí é bom. Então aqui ele revela aqui o sucesso da semente. Mas depende das condições do terreno, do solo. Quer dizer, mostrando a importância de um coração receptível à palavra de Deus. Porque a pessoa, quando ela simpatiza com uma pessoa, ela vai simpatizar, como você fala. Quando a pessoa não se simpatiza, você vai só para falar do Evangelho, você só chega e vai tomar o tempo. Fala isso, ela não vai te receber bem. Não vai. Você não está preparando o terreno. O teu terreno você tem que entrar num assunto. Eu tinha um primo, ele morreu. Né? Ele trabalhava numa firma no Paraná, 1000 viajantes. Olha o que ele contava. Falava, Tiãozinho, ele era cristão. O vendedor, quando eu chegava numa loja, eu procurava saber o que o vendedor, qual o forte. O time dele, por exemplo. Sabia, ele torce com o Corinthians, por exemplo. Então, eu ia falar do Corinthians. Começava, como é que vai? Política, vamos. Para depois oferecer mercadoria. Fazia aquela, preparando o terreno. Assim ele vendia. Ele ia para Minas Gerais, Santa Catarina, aí para o Brasil inteiro. Ele era vendedor. Pense bem. Não esqueço disso. Então ele preparava. Ele sabia o que o homem gostava, que ele torcia. Para aquela amizade. Então, e somente através da revelação do Espírito Santo, não pode esquecer que tem a unção, a ajuda do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na frente, a palavra semente não entra. O Espírito Santo vai trabalhar, ele habita no pregador, no cristão, e ele vai trabalhar e não habita no outro, mas ele vai trabalhar para poder entrar lá. Que coisa interessante. É o que aí é onde nós podemos começar a trabalhar. Pode começar a entender as profundezas de Deus e a natureza do seu reino, tudo pelo Espírito Santo. Eu estou estudando quieto lá no meu cantinho, lá no fundo, lá, eu fico admirado. Quando eu descubro algo do texto assim, eu já anoto para mim não esquecer. Falei, isso não é por acaso, é o Espírito Santo que está concentrado. Aí no 32 ele fala, mas tendo sido semeado, já semeou, cresce e faz-se a maior de toda hortaliças e cria grandes ramos. Ele está contando aqui a parábola. De tal maneira que as aves do céu pode aninhar-se debaixo da sua sombra. Eu já ouvi alguém pregar, já tenho até um estudo lá, né? Já vi escrito, que ele diz que as aves do céu podem ser as mãos malignas, que ela pode chegar e vai atrapalhar. Então, a imagem das aves do céu aninhando-se em seus ramos era uma cena de refúgio e sustento. Quando as aves vêm pousar, olha para você ver, a semente de mostarda, a semente nasceu, cresceu uma árvore. Ela vai alimentar e vai dar sombra, repouso para as aves dos céus. Então, quando o cristão, a semente cai no coração, a maior interpretação é essa, que edifica. Então, a semente cai no coração, que nem caiu no nosso.
ela nasceu e cresceu. Nós damos fruto. Então, aí, essa semente cresceu e os outros vão se converter, vai encontrar refúgio nessa palavra aqui, nessa semente que entrou no meu coração, vai cair nele, vai produzir, vai dar uma grande árvore folhosa, de um sai. Veja só do irmão Félix, do saudoso irmão Félix que veio aqui, que árvore grande que ele não deixou, quantos ramos, quantos filhos na fé que ele deixou, e daí vai expandindo, vai expandindo. Então tudo vem posar, o tronco estava ali, a semente dele foi dando fruto, o outro fruto deu semente, quando a semente caiu no coração, e assim por diante, não tem fim. Tem o dia que morreu, o dia que a vinda de Cristo. Então Jesus frequentemente ele utiliza a imagem da natureza, porque a natureza é ele que criou. Ele que criou o céu e a terra, o mundo, para transmitir a verdade. As verdades espirituais. É muito importante isso, irmãos. Espirituais e profunda, ela não é superficial. A verdade, a palavra de Deus, a semente, a salvação é profunda. Não tem como tirar ela. O pequeno grão de mostarda aqui representa o próprio ministério de Jesus. O ministério de Jesus não era grande, era pequeno, que começou com um grupo pequeno, note bem, de seguidores humildes. Olha quantos seguidores Jesus tem hoje, para esse mundo afora. Mas ele começou com um grupo pequeno, preparou bem, ele lançou a semente. Jesus ia andando e ia convidando. Pedro estava pescando. Pedro, deixa a rede aí, vou te fazer pescador de homens, de almas, de homens. Pedro negou. Hoje é difícil encontrar Pedro desse jeito. Quando você passa em frente de um time de um campo de futebol, o time está jogando, você passa, vai falar, fulano e tal, larga de você jogar bola aí, vamos passar no time de Cristo, vamos jogar bola no time de Cristo, vamos para pregar o evangelho. Você é de doido, maluco, vai cansado, né? Não é mesmo? Então ele começou com um pequeno grupo humilde, mas pela graça do Pai e pelo poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo, não é o poder do homem, não é o poder. Agora Jesus, ele é poderoso, mas foi o único homem poderoso. Para se tornar a igreja global. A igreja está no mundo todo. Tem o corpo de Cristo. O cristianismo é atualmente, está corrompido por poderes demoníacos. O cristianismo, ou a boa parte, ou a maior parte no mundo todo, está corrompido, infectado das artimanhas de Satanás. Não vou dizer que é tudo perdido, mas tanta. E tem uma boa parte no Santo, só Deus que sabe quanto, que estão com ele. E ele está usando homens, porque ele é espírito. Ele usa as pessoas para atrapalhar, tirar a semente. 33. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. Jesus tinha tão amor, paciência. Ele falava, vocês podem compreender. Ele não falou coisa difícil. Não adianta um pregador começar a usar palavras difíceis e não explicar as palavras. Falar coisa difícil. Tem que pegar um assunto
corriqueiro que o pessoal conhece, fazendo por significado. Então Jesus preparando o terreno para a revelação mais profunda aos seus discípulos. Ele começou com os discípulos. Só Judas, que a semente não entrou, já estava escrito antes da fundação do mundo. Judas era o filho da perdição. Aquele que não vai salvar, não vai mesmo. O que Deus já está inscrito, que está perdido, Deus não vai salvar ele, porque Deus já conheceu antes. Ele vai viver. Deus conhece quem vai aceitar e quem não vai. Aí já está escrito antes, no livro da vida. Então as parábolas, que eram uma maneira eficaz e deve ser, de apresentar os conceitos complexos de forma acessível, usando as imagens da vida cotidiana, que é o trabalho roceiro, o trabalho da agricultura, o trabalho braçal, o trabalho roceiro da roça. E a maioria das pessoas podia entender, porque eles trabalhavam na lavoura, na plantação de semente, para entender com as quais se edificavam. Era capaz de compreender o que Jesus estava falando. O 34 diz: e sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então no versículo 34 Jesus diz que sem parábolas ele nunca falava, sempre usava parábola. A prática de Jesus de ensinar, irmãos, ele foi o melhor professor, o maior professor de toda, debaixo dos céus. Não tinha igual. Para ensinar por parábolas, era comum no contexto do ensino rabino da época. Por isso que Jesus batia nessa tecla. Dando-lhe instruções completas, Jesus dava. E nós devemos fazer, estava dando coceira aqui nas minhas narinas, dando instruções complexas. As parábolas eram histórias simples, fácil de entender, acessíveis, que eles tinham bom acesso com aquilo que Jesus falava. Eles eram destinados a ilustrar verdades complexas da maneira memorável, que eles conheciam bem. No entanto, multidão de muitas vezes não compreendia o significado profundo da história de Jesus. Muito não. Ao versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Ele falou isso aos 12 discípulos. Naquele dia, hoje à tarde, mesmo dia em que ele havia estado ensinando as pessoas através das parábolas, acrescenta-se como um microfone desta vida presente, ele falando. As tormentas vêm e é somente com Cristo que podemos chegar a outra margem. Se nós não for com Cristo, nós não atravessamos o mar da vida.
afunda. Então, com Cristo na frente, no nosso barco, Ele está no nosso barco, Ele está nesse barco aqui, habitando, então nós atravessamos, Então ele apresenta aqui isso. O versículo 36 vai: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros discípulos. Sempre tinha alguém com Jesus. Ele estava, ou muito, ou pouco, não sabemos, cansado, ao ponto de um esgotamento físico, porque ele era humano, ele era homem. Ele sentiu cansaço também, como nós. Ele provou todo o sofrimento do homem, a fraqueza do homem. Como homem, Jesus, ele ficou cansado, como nós ficamos também. Alguns que queriam estar perto dele, tem alguns que queriam, ficavam ansiosos por estar perto de Jesus. Jesus era um homem tão atraente, tão meigo, que só fazia o bem. Então o povo via aquele homem que curava cegos, aleijados, chegou até a ressuscitar mortos. As palavras dele que ele falava, ensinar multiplicações de pães e de peixe, eles viam que ele era um homem diferente. Deus homem. 37, e levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Vocês imaginam só que situação, representando o sentido, no sentido espiritual, vou pensar assim, as tormentas da vida que atinge todas as pessoas como a tempestade do mar. Quantas pessoas hoje não estão nessa vida espiritual, está sofrendo o vento forte da tempestade, as consequências do pecado, que chega desanimado. Parece tantas coisas na vida para tirar o cristão dos caminhos de Deus, para tirar os cristãos da igreja, para tirar os cristãos das reuniões, dos cultos, de cultuar. É isso que o maligno quer, é isso. Ele quer ver a igreja fraca, ele não quer ver a igreja animada, ele não quer ver a igreja louvando a Deus, a Jesus. Ele quer ver só um estrago. Então, o 38 vai: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se dá que perecemos? Vamos dizer assim, olha, eles foram um pouco longe demais aqui, ao meu ver, né? Você não dá conta que nós vamos morrer tudo aqui? Mas eles tinham fé. Ele falou: puxa vida. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada, dormindo. Vocês pensem bem, ver essa cena. Esse Jesus que nós seguimos, irmãos, o Senhor havia dito. Eles esqueceram que o Senhor tinha dito: nós vamos passar para o outro lado. Vou dormir, descansar, está cansado. Jesus falou: passaremos para o outro lado. Jesus já sabia da tempestade. Então isto significa que, apesar da tormenta ou que qualquer outro problema que surgisse de repente, de imprevisto, eles alcançariam a margem de lá, do mar. E o povo de Deus está no mesmo barco com Cristo, e não podemos perecer, porque Ele não pode perecer. Jesus não pode perecer.
Ele não perece, ele está junto, nós estamos junto com ele, está junto no nosso barco. Mas devemos esperar tormentas, sim. Oposição, da oposição, que é contra. Porque com certeza elas estão por vir. Salmo 93, né? Outra hora a gente estuda isso. Aqui o 39. E ele despertando respondeu ao vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Espanhol que fala isso, cala-te, quieta tu. E o vento se quietou e houve grande bonança. A lembra do hino, né? Os cantores até nas palavras de Jesus fazia música. Coisa mais difícil que fez é criar uma música, criar uma poesia, criar as palavras. E aquele que compõe, que põe as músicas, os tempos, as notas, isso é difícil. Provido você fazer isso bem. Mas eu posso até escrever, que eu fiz muita música. Quando eu tocava no mundo, eu tinha mais de 60 músicas minhas, tocava e guardava na memória. Mas se eu for tocar ela pelas notas, eu sei as notas escrever por ritmo. Mas isso dá muito trabalho. Eu estudei para isso um pouco, né? Isso aí. Então, em grego, ensina-se que ele disse: silêncio, falando para o mar, silêncio, cala-se. E imediatamente calou a tempestade. A tempestade ficou em silêncio, obedeceu. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos, como não tendo fé? Jesus não falou para ele: por que estáis tão temerosos, tanto medo? Por que vocês estão desse jeito? E a fé, cadê a fé? Este tipo de medo se mostra inapropriado em 1 João 4,18. Os discípulos haviam aceitado o seu ofício como Messias. Tinha aceitado ele. É discípulo dele. Mas tinha a ideia errada de que ele, daquele ofício carregava consigo. Jesus falou: olha, ele é o Messias, mas sabe que ele está com tanto poder desse jeito? Se ele era o dono da tempestade, do vento, ele tanto preparou a tempestade, como ele quietou a tempestade. 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedeçam? Note bem. Seu medo dele era maior que o medo da tormenta. Esse cara mais com medo de Jesus que o medo da tormenta. O discípulo tinha razão, e o vento e o mar obedecia, assim como todas as coisas. Então, por que nós vamos temer, irmão? Por que nós vamos ter medo? Porque não há motivo para nós ter medo. Vou dar um início no capítulo 5, está 9 minutos, depois capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, irmãos. A mensagem do leste do Galileia é a área da cidade de Gadara, Gadareno, chamava Gadara, que fica a 3 milhas do mar da Galileia. Eles atravessou o mar, ficaram com medo de morrer, e Jesus continuou. A província dos Gadarenos, né? Era uma região predominante gentílica, já era do gentílica, localizada ao leste do mar da Galileia. É por aí. O fato de Jesus viajar para esta região demonstra sua missão de alcançar não só apenas os judeus, mas também
os gentios também, os estrangeiros. O Evangelho tem que expandir em todas as nações. Amém? Que Deus abençoe, que possamos estar à noite aqui, agradecemos eles por esta oportunidade e vamos louvar o Senhor. Agora é o hino. Qual? Eu não contei esse dia, não. Cantando. Ah, eu também. Oi? Não me demore comigo, porque ele nunca assim. Jesus está pronto a salvar, ele salvou meu filho da mim. Venha, não me derrube o dia da morte já vem, depois de deixar o mundo, terá regressado da lei. Venha, venha, bem-vinda Jesus. Venha, venha, bem-vinda Jesus. Ó meu amigo, vem nova Jesus a pensar, expressando muitos pecados. Jesus a afirmar. Venha, venha, bem-vinda Jesus. Venha, venha, bem-vinda Jesus. Então vamos orar para terminar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por ter permitido nós aqui mais uma vez cultuar o Teu santo nome, estudar um pouco da Tua palavra.
Pai Santo, prepara nós para o culto à noite, que nós possamos estar aqui, se tu permitir, não sabemos até lá, mas que o Ed vai pregar aqui para nós, nosso filho, que ele vai estar presente aqui, que tu abençoa ele na pregação da tua palavra. Que nós possamos estar aqui para cultuar e adorar o nome. Em nome de teu Filho, te pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém.